vocês Lucas capítulo 13. Você que pode, abra sua Bíblia, me acompanhe. Nós vamos falar sobre uma parábola, na verdade sobre uma história. Não foi uma parábola, foi um acontecimento mesmo, um fato ocorrido quando Jesus estava na sinagoga ensinando. E nós vamos estudar aqui a cura de uma mulher. E essa cura aconteceu no sábado. E a gente sabe que naquele tempo o sábado era um dia que, para os judeus, na verdade, não só naquele tempo, mas até hoje, o sábado é o dia do descanso, é o dia de santificar, é o dia sagrado. Então, eles não poderiam, os fariseus, os judeus, não fariam nada no sábado, eles respeitavam o sábado até mesmo para a questão da cura. Então, muitas vezes, Jesus curou no sábado, e isso foi uma forma de tentar pegar Jesus, porque era contra a lei. E era contra a tradição também dos judeus. Mas a gente vai observar que aqui acontece uma cura de uma mulher. E eu quero me concentrar com vocês rapidamente nessa história, nesse acontecimento, porque aqui a gente vai extrair duas coisas muito práticas para a nossa vida. Aquela mulher, a Bíblia vai dizer que havia 18 anos. Se você está com a sua Bíblia aberta, está a partir do verso 10. Lucas 13, a partir do verso 10. Tinha 18 anos que aquela mulher enferma. Um espírito de enfermidade estava sobre aquela mulher por 18 anos. E o texto vai começar a dizer que certo dia, num sábado, Jesus estava na sinagoga ensinando. A sinagoga era o templo, né? Era o lugar onde eles se reuniam para ler a palavra. E aí é interessante que Jesus estava ali lembrando que toda vez que o povo judeu se reunia, né, para ler a palavra na sinagoga, essa leitura era do Antigo Testamento, ela era da lei, né, que é o que eles tinham ali, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, a Torá. Eles tinham esse conhecimento, essa era a lei, essa era a palavra que eles se reuniam na sinagoga. Mas nesse dia, quem estava ali era o mestre dos mestres. Quem estava ali era a própria palavra, que era Jesus. E Jesus ali com eles chegou naquela sinagoga e começou a ensinar. Presta muita atenção, porque as chaves normalmente estão nos detalhes. Jesus chegou e começou a ensinar. Presta atenção, Jesus estava ensinando e aquela mulher que estava 18 anos, não eram 18 dias, não eram 18 meses, que aquela mulher estava possuída por um espírito de enfermidade. Era 18 anos, isso é uma vida, gente, isso é uma história. Aquela mulher estava no lugar onde Jesus estava ensinando. Mas por que ela estava? Ela foi até a sinagoga. É muito importante a gente perceber algumas curas que Jesus fez enquanto esteve aqui. Algumas pessoas iam até Jesus. Jesus algumas vezes encontrava com eles no caminho. Ou Jesus ia a um lugar onde eles estavam. Essa mulher, no caso dessa mulher, ela foi à sinagoga aprender. Ela foi à sinagoga ouvir Jesus, ouvir os ensinos de Jesus. Mas essa mulher, ela tinha uma necessidade. Ela precisava ser curada da sua enfermidade, que tinha 18 anos que a escravizava. E eu quero pegar aqui alguns pontos com vocês no que diz respeito a milagre, a cura. Por quê? Talvez eu e você, talvez não, muito provavelmente, nós não estejamos vivendo há 18 anos com enfermidade. Talvez eu e você hoje nem estejamos enfermas. Ou nós não estejamos passando por algum problema de saúde, né, como aquela mulher enfrentava. Ou nós não estamos vivendo uma vida possuída por alguns demônios. Em nome de Jesus, esse não é o nosso caso. Mas todos nós, em algum aspecto da nossa vida, precisamos de milagres. Todos nós, em alguma área da nossa vida, precisamos de cura. Aquela mulher precisava de cura. Eu e você também precisamos de cura. Nós precisamos de cura, às vezes física, sim, de alguma enfermidade. Às vezes precisamos de cura espiritual. Às vezes precisamos de cura da nossa vida emocional. E se você, em alguma área da sua vida, precisa de cura, eu quero te chamar a atenção para esse fato que aconteceu, para essa cura. Então Jesus chega e vai ensinar na sinagoga. Quem estava ali? A mulher. E é interessante, muito interessante, que o texto não vai dizer que aquela mulher chegou até Jesus e pediu para ser curada.
Muitos milagres de Jesus também aconteceram assim. As pessoas, algumas clamavam por cura, outras não. Mas essa mulher, ela não foi ali. Ela não estava ali. A Bíblia vai dizer que não era pela cura. Ela estava ali para ouvir de Jesus. E ela estava no lugar onde ela poderia sim alcançar a cura. Porque o que essa mulher nos ensina é que para a gente receber a cura que nós tanto precisamos, nós precisamos estar no lugar onde os milagres acontecem. Aquela mulher estava no lugar certo para que o milagre chegasse até ela. Muitas vezes nós estamos tomadas por algumas enfermidades na alma, enfermidades no espírito, enfermidades físicas também. E nós precisamos de receber o milagre de Deus. Nós precisamos receber o milagre de Deus na nossa família, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos. Nós precisamos receber o milagre de Deus lá no nosso trabalho. Uma porta precisa se abrir. Ou nós precisamos receber os milagres de Deus através da cura no nosso coração, da cura da nossa enfermidade interna. Mas a gente precisa entender que para eu ser alcançada pelo milagre, para eu receber esse milagre, para eu receber a cura, para que essa porta se abra, para que o milagre aconteça na minha casa, eu preciso estar nos ambientes onde os milagres acontecem. Jéssica, como assim? Aquela mulher poderia estar em diversos lugares, mas ela estava na casa, ela estava no templo, ela estava na sinagoga, porque era onde a palavra de Jesus era ensinada. Porque onde a palavra de Jesus é ensinada, ali é um lugar onde os milagres acontecem. Porque onde a palavra de Jesus é ministrada, ali os milagres acontecem. Eu não sei qual é o nível da fé que você tem, mas eu creio que nesse lugar onde a palavra de Deus tem sido ministrada toda terça e quinta é um lugar de cura. Eu creio que nesse lugar, aqui nesse Instagram, onde a palavra de Deus chega até a sua casa, pode ser um lugar de cura para você. Pode ser um lugar propício para um milagre acontecer. Quantas pessoas, né, através da palavra já não tiveram seus lares restaurados, casamentos restaurados, não tiveram famílias, os filhos, o amor aos filhos, às vezes mães que estavam desistindo, mas porque ouviram uma palavra de que Deus não desiste de você, essas mulheres foram impactadas e entenderam que elas não podiam desistir da sua família e desistir dos seus filhos. Quantas pessoas, quantas mulheres estavam, né, com o seu coração entristecido, pensando em desistir, pensando em parar, pensando em negligenciar o seu compromisso com Jesus, mas porque ouviram uma palavra de um Deus que não desiste, de um Deus que investe em você, de um Deus que te ama. Essas mulheres levantaram as suas cabeças e persistiram na trajetória, porque onde a palavra de Deus é levada, aí é um lugar onde os milagres acontecem. Onde a palavra de Deus é ministrada, é o lugar perfeito, é o lugar propício para que o milagre, para que a cura alcance você. Então, se você precisa receber de Deus uma cura, se você precisa receber de Deus um milagre como aquela mulher precisava, você precisa estar nos ambientes que favorecem a ação do Espírito Santo. Você precisa estar nos ambientes onde a palavra de Deus é ministrada. Você precisa estar nos lugares onde você é alcançado pela palavra, para onde você é confrontada pela palavra, onde você é incomodada pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o lugar de cura. Se você crê, eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, esse Café com Devocional pode ser sim um lugar de cura para a sua vida, um lugar de transformação, um lugar onde a sua família será transbordada pela presença de Deus, não por causa da Jéssica, porque a Jéssica não é nada, é por causa da palavra, porque nós estamos falando da palavra que não muda, que é poderosa, que é imutável, que é a palavra do nosso Deus, e ela é suficiente para transformar e para mudar tudo aquilo que precisa ser mudado na nossa casa, tudo que precisa ser mudado na nossa vida. Essa mulher estava no lugar propício para o milagre, porque ela estava onde Jesus estava ensinando
a palavra, porque ele era a palavra. E Jesus, ele começa a ensinar na sinagoga, ele começa a ensinar, e quando ele começa a falar, palavras são liberadas que transformam ambientes, que transformam lugares. Quando Jesus começa a falar na nossa casa, quando Jesus começa a falar no nosso trabalho, quando Jesus começa a falar na nossa vida, nós temos um ambiente onde palavras de transformação e de cura são liberadas. Então, se você precisa, se você deseja receber a cura, o milagre, a transformação por parte de Jesus, esteja em lugares onde a palavra de Deus é ministrada. A sua casa. Jéssica, qual era a diferença de hoje para aquele tempo? Muito simples. Naquele tempo, Jesus ele veio trazer o reino de Deus se estabelecendo sobre nós a partir da sua morte. Mas naquele tempo não era assim. Então, antes de Jesus, eles tinham a Torá. Então, a palavra que era ensinada na sinagoga era essa, né? Quando Jesus vem, Jesus traz um novo ensino. Mas para eles receberem palavras de cura, eles tinham que ir onde Jesus estava. Porque Jesus estava fisicamente. Ele estava em pessoa. Mas hoje Jesus ele pode estar na sua casa, ele pode habitar no seu coração, ele pode fazer morada aonde você estiver, através da presença do Espírito Santo, através de você se permitir ser transformada por ele. Ele é a palavra, ele quer habitar em você. E onde você estiver com a palavra de Deus, onde você invocar o nome desse Jesus, aí é um lugar de cura. Deixa eu dizer para você, a sua casa pode ser um lugar de cura se você for um agente de disseminação da palavra de Deus. Sabe? Nós queremos muitas vezes que o ambiente da nossa casa mude, mas nós não somos disseminadoras da palavra dentro da nossa casa. Nós não somos, nós não levamos a palavra de Deus para dentro da nossa casa. Mas ela é a única que transforma, ela é a que cura, ela é a que muda ambiente, ela é a que restaura casamento, ela é a que restaura a vida dos nossos filhos. A palavra. Sabe, eu vejo muitas mulheres que estão lutando guerras muito grandes dentro de casa, mas elas não usam a palavra para trazer para essa casa um ambiente de cura. Você tem tudo nas mãos, você tem acesso ao Pai, você tem a presença do Espírito Santo e você tem a palavra. Comece a trazer a palavra para dentro da sua casa, comece a trazer a palavra de Deus, crie um ambiente propício para um milagre na sua casa. Sabe, você pode fazer isso, você pode trazer um ambiente de milagre, de cura para dentro da sua casa, porque hoje Jesus não precisa passar fisicamente na sua casa, ele precisa habitar em você e você ser um agente de transformação, porque aonde tem a palavra de Deus sendo levada, ali é um ambiente de cura. E essa mulher estava na sinagoga, ela estava num ambiente de cura. Mas você sabe o que eu aprendo também a respeito dos milagres? Que nós não apenas devemos estar no ambiente onde a palavra é ensinada, porque esse é o ambiente propício, mas nós também precisamos entender que nós não podemos ir até Jesus apenas procurando a cura. Essa mulher não pede para ser curada, ela não pede. A Bíblia vai dizer, se você está aí comigo, chegou agora, nós estamos falando de Lucas 13, a partir do verso 10. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele olha para aquela mulher. Olha como que funciona um ambiente de cura. Olha como que funciona você criar um ambiente de cura. Aquela mulher estava no lugar certo, ouvindo a palavra. Jesus olha para ela e vê a sua necessidade. E ele vai dizer para ela assim, no verso 13, ele impõe as mãos sobre a mulher. E imediatamente, aquela mulher, ela tinha uma doença há 18 anos que fazia ela andar encurvada. Porque o pecado faz isso. A Bíblia diz que aquela mulher estava possuída por um espírito que a fazia doente. A doença daquela mulher não era só física. A doença daquela mulher era espiritual. Entenda isso. A doença daquela mulher era espiritual. E aquela doença espiritual, aquele espírito que fazia com que ela ficasse doente, fazia com que ela ficasse curvada. Porque
O pecado faz isso com a gente. O pecado nos faz ficar curvadas. Sabe, o que Satanás quer que eu e você, mulher, ande é curvada. É com um semblante de que eu não posso, um semblante de que eu sou fracassado, um semblante que eu não posso vencer, de que eu não vou ser curada. Mas Jesus olha para aquela mulher que há 18 anos andava encurvada e diz, impõe as mãos e ela rapidamente se endireita. Por que Jesus olha para ela e coloca as mãos sobre ela e ela era curada? Primeiro, porque ela estava num ambiente onde a palavra dele estava sendo disseminada. E segundo, porque ela não foi atrás de Jesus apenas pelo milagre. Ela não foi atrás de Jesus, ela não foi na sinagoga apenas para ser curada. Porque se ela tivesse ido, ela tinha chegado ali, ela tinha corrido a Jesus e pedido para ser curada. Mas ela não pediu. Ela ficou ouvindo a palavra. E Jesus, através de uma mulher que se dispôs a ouvir a palavra, derramou sobre ela a cura que ela precisava. Quando nós vamos até Jesus, não apenas para buscar o que nós precisamos, mas para aprender dele, para ter maturidade, para ter relacionamento com ele, para ouvir de Jesus, para sermos direcionadas por Jesus. Ele olha para nós, ele reconhece a nossa necessidade, ele vê onde precisamos de cura e ele impõe as suas mãos sobre nós e derrama a cura que nós precisamos. Ele derrama a transformação que nós precisamos. Quando nós trazemos a palavra de Deus para dentro da nossa casa, quando nós estamos em ambientes que a palavra de Deus é ministrada, ele olha para nós, ele sonda o nosso coração, ele conhece a nossa realidade e ele muda a nossa realidade, ele transforma a nossa realidade, ele derrama o milagre que nós precisamos e a cura que nós precisamos, simplesmente porque nós resolvemos ouvir, ministrar e receber a palavra. Essa mulher escolheu estar na sinagoga para ouvir a palavra, para ser ensinada, e ela foi curada. Ela recebeu do Senhor a cura. Eu quero dizer para você que talvez há muito tempo tenha lutado e tem precisado de um milagre de Deus sobre a sua vida. Talvez você esteja cansada, talvez você esteja exausta de tanto correr atrás pelas suas próprias condições. Talvez você esteja achando como aquela mulher que andava encurvada. Você também tem andado encurvada, olhando para o chão, porque você tem se sentido fracassada diante dessa realidade que você tem vivido. Eu quero dizer para você que se você tornar o seu ambiente, a sua casa, a sua vida, o seu trabalho um lugar onde a palavra de Deus é levada, onde a palavra de Deus ela encontra acesso, Deus ele vai olhar para você. E ele vai olhar para a sua necessidade, vai impor as mãos sobre você e derramar a cura. Eu creio totalmente nisso. Eu tenho visto, sabe, nesse pouco tempo que tenho trabalhado com mulheres, eu tenho visto histórias sendo mudadas, porque mulheres escolheram ler a palavra, meditar na palavra, se posicionar na busca pelo Senhor. Deixa eu te dizer, Jesus conhece a sua dor. Jesus conhece a sua dor. Ele conhece a sua enfermidade. Ele conhece a sua necessidade. Ele conhecia daquela mulher. Ele conhecia daquela mulher. E quando ele olha para ela, ele sabe que ela estava no lugar certo, buscando a palavra, e ali era um ambiente propício, e ele olha para ela, ele impõe as mãos e ela é curada. Coloque a palavra de Deus na sua casa, coloque a palavra de Deus na sua vida, coloque a palavra de Deus no seu trabalho, crie um ambiente propício para o milagre. E quando você buscar a palavra, quando você buscar um relacionamento com Jesus, ele vai olhar para você e vai derramar a bênção, a cura, o milagre que você precisa. Sabe, não busque Jesus apenas pela sua necessidade. Não busque Jesus por interesse. Não busque, mas o busque por quem ele é. O busque pelo que ele fez por você, porque ele amou você, ele te resgatou. E ele bateu um martelo, um veredito que diz que você é filha dele, que você é amada pelo Pai. Sabe, busque Jesus por quem ele é.
Busque a palavra de Deus, porque a palavra é poderosa, porque ela é luz para os seus caminhos. E no tempo do certo, sabe? Quando você buscar a palavra de todo o seu coração, eu tenho certeza que Jesus vai olhar para você e ele vai derramar o milagre que você precisa. Talvez você não tenha alcançado esse milagre. Talvez você está há muito tempo lutando sozinha, porque você tem ido até Jesus apenas buscando a sua necessidade. Busque Jesus por quem Ele é. Busque o Senhor pelo poder que Ele tem, sabe? Porque Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso. Às vezes a gente quer que tenha uma fórmula mágica para a gente resolver os nossos problemas. A gente quer uma fórmula mágica para a gente transformar a nossa casa, para transformar os nossos filhos, para transformar o nosso casamento. Não existe. Não existe. Sabe o que é que existe? Existe a palavra, que é onde levada se torna um ambiente de cura. A palavra é o lugar de cura. Sabe? Comece a buscar a palavra, tenha sede pela palavra, tenha sede em aprender da palavra. Transforme o seu lar em um ambiente de cura. Eu tenho certeza que o Senhor vai ver a sua necessidade e Ele vai atender a sua necessidade. Não procure Jesus pela sua necessidade, mas o procure por quem Ele é. Sabe? Que Deus abençoe vocês, sabe? A cura daquela mulher foi consequência da busca dela por Jesus. Tem gente que está esperando seguir a Jesus depois que a cura acontecer. Tem gente que está esperando viver um relacionamento com Jesus depois que a cura acontecer. Tem gente que está esperando seguir Jesus quando Ele primeiro transformar o que precisa. Deixa eu te falar, não é assim não. Não é assim. Primeiro você escolhe segui-lo por quem Ele é. E no meio do caminho, Ele olha para você e Ele muda a sua realidade. Ele tem poder de fazer isso. Que Deus abençoe vocês, sabe? Que Deus encontre na sua casa um lugar propício para o milagre. Que você, mulher, em nome de Jesus, possa ser uma fonte de disseminação da palavra na sua casa. Para que ela se transforme num ambiente de milagres. Para que ela se transforme num ambiente onde os milagres de Jesus são derramados. Busque Jesus por quem Ele é. Jesus te ama e Ele pagou um preço muito alto por você na cruz, que foi o seu próprio sangue. Para que você se entregue para Ele de verdade, de coração. Para que você se renda a Ele. E é isso que Ele quer encontrar. No caminho, tudo se resolve. A Bíblia diz assim: buscai ao Senhor sobre todas as coisas, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai ao Senhor em primeiro lugar. Buscar Deus em primeiro lugar é colocar Ele sobre todas as coisas. Coloque Ele sobre todas as coisas, que Ele seja o primeiro. E as outras coisas, inclusive o que você precisa de transformação, a sua cura, a sua necessidade, Ele vai te acrescentar quando você decidir caminhar com Ele, não pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Tem um cântico que a gente canta na igreja que diz assim: eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. A gente canta esse hino com muita facilidade, mas viver esse hino é o que transforma a nossa vida de verdade. Viver esse hino é o que faz a gente ver milagres acontecendo. Quando a gente resolve caminhar com Jesus, independente do que Ele pode fazer, mas crendo em quem Ele é e o que Ele fez por nós. Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia cheio da presença de Deus.